Todo mundo tranquilo? Aprenderam bastante sobre biologia hoje? Eu esqueci de falar uma coisa. Quando aquela imagem que eu mostrei... Opa! Agora não. Como é que faz agora? Sim. Somente a prática sexual peniana vaginal produz oxitocina. Não tem outro. Que faz a ligação somente a prática vaginal peniana. É a única que estimula. Bom, vamos falar agora. Eu não sei vocês, mas é meio assustador, não? Quando você imagina uma creche inteira assim. Um negócio meio doido. 7h20. Pronto. Agora, como nós nos propomos, vamos falar um pouco a respeito agora do que a gente viu em termos biológicos. Agora sim, né? Sem mais macho, fêmea, cópula, filhote. Vamos falar agora de pessoas, e não só de pessoas, mas de espíritos, que somos nós. Independente de sermos espíritas ou não, somos espíritos encarnados. E aí nós vamos nos valer do Livro dos Espíritos para entender um pouco mais como essas duas coisas se associam. Porque biologia, lei da gravidade, reações químicas, todas são leis da natureza. Como vocês podem ver, e eu fiz questão de destacar essa parte, o Livro dos Espíritos ele é composto em 4 partes. A terceira parte se chama das leis morais. Na terceira parte, um dos capítulos das leis morais se chama lei de reprodução. Então, quando vocês forem fazer uma interpretação do assunto, façam uma interpretação sistêmica. O que eu vou falar, ele está encaixado aonde? Sabe? Senão você faz que nem aquele povo que tira um versículo e põe a ideia em cima daquele versículo. E aí, como disse um espírito amigo meu, ele falou, o pessoal tira o texto do contexto para servir de pretexto. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você tirar o texto, isso daqui é o contexto. Então, a interpretação que você tem que dar para um assunto pela ótica espírita tem que ser uma interpretação feita dentro de um sistema. E o que diz esse sistema? Bom, leis morais. Então, tá bom. Dentro das leis morais, o capítulo 4 não vai falar de sexualidade. Ele vai falar sobre lei de reprodução. Aí é nisso daqui que a gente tem que entender. Falando sobre lei de reprodução. Antes de falar da lei de reprodução, vamos falar das leis naturais, para a gente entender a questão das leis. Questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. Ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, o que é a lei natural? A lei de Deus. O que é ser feliz? É você seguir as leis de Deus. O que é você não ser feliz? É você se afastar das leis de Deus. Se vocês pegarem no Livro dos Espíritos, tem lá o bem e o mal. O que é bem? Se aproximar das leis de Deus. O que é mal? Se afastar das leis de Deus. Aí eu pergunto para vocês, bem e mal, eles são relativos?
Rapaz, vocês estão pensando de um jeito assim que, tipo, eu acho que eu não sei. Vocês estão com essa cara assim. Bem e mal são relativos? Sim, não, sim, não. Pessoal, o que a gente acabou de ver aqui em cima? Que Deus tem leis. Quem é que deu lei? Deus. Qual é a lei de Deus? Deus é perfeito? Então, Deus faz alguma coisa sobrando? Deus faz alguma coisa faltando? Deus muda o que Ele fez? Por que Ele não faz nada disso? Porque Ele é perfeito. Eu moro em Brasília. Lá, todo mundo sabe, né? Tem Senado e Câmara. Os caras vivem mudando tudo lá. Por que eles mudam? Não fazem nada perfeito. Então, o que é válido para uma época, não é válido para a época seguinte. O que é válido numa situação, na outra situação, lascou. Porque são pessoas. Pessoas não são perfeitas. Deus não tem medida provisória. Deus não tem problema de suprimir lei, abrogar, derrogar. Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Em Deus nada sobra, nada falta. É a lei de Deus? Então, tem certo e tem errado. As leis de Deus estão na nossa consciência. Vamos chegar lá. A lei de Deus é eterna, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Porque se as leis mudassem, é porque Deus mudaria. Se Deus mudasse, é porque Ele não é perfeito. Por isso que a parte filosófica da doutrina espírita. Questão 617. Qual é a abrangência das leis divinas? Concernem outra coisa que não apenas a conduta moral? Veja, Kardec não está excetuando a conduta moral das leis divinas. Ao contrário, ele está querendo saber se além da moral tem outras coisas abarcadas na lei de Deus. O que os espíritos respondem? Todas as leis da natureza são divinas. Todas as leis da natureza são divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. As leis da natureza são leis dos marcianos, dos argentinos, dos botafoguenses. As leis da natureza são leis de Deus. Ela abrange as leis da biologia, as leis da genética, as leis da física, as leis da astronomia e as leis morais. E o que é moral? O que é moral? Todo mundo aqui é espírita, certo? Tirando a minha esposa, todo mundo aqui é espírita. Moral é aquilo que está de acordo com as leis de Deus. Imoral, amoral, aquilo que está fora das leis de Deus. A pergunta é simples: existe imoral? Existe, povo? Sim. Ou não? Existe moral. Tomem cuidado, porque tem gente que vai dizer que não. Imoral só existe na cabeça de você, ser um moralista. E não é. As pessoas tiram um texto do contexto para servir de pretexto. Sim, tem leis, tem regras. Porque se não tivesse regras, não tinha umbral, não é isso? Se não tivesse regra, não tinha a lei de ação e reação, certo? Se Deus não tivesse regras, Ele não era justo, logo Ele não era Deus. Um Deus que não se preocupa com o que você faz de errado, Ele também não se preocupa com o que você faz de certo. Ele não se preocupa. Você não tem importância para Ele. Perguntas escritas. Sim. Ah, entenderam? Mas seria... Eu entendo, é pertinente, tem que falar agora, mas não. Vamos seguir. Você sabe que o nome disso é a ditadura do microfone, né? Uma coisa impressionante isso. Simples. É lei de Deus. Normalmente é. Ou é aquilo que a gente viu agora.
na parte primeira da apresentação. O que você acha? A lei natural é a lei de Deus. Sim. Qual é a lei de Deus? A lei natural. Qual é a lei natural de Deus? A lei que está na natureza. É o amor, mano. Deixa eu te falar. A gente troca ideia. Tá. Eu te falei que tu ia polemizar, hein? Eu te avisei. Só falei de amor. Eu te avisei. Por exemplo, pega o livro dos Espíritos, tem a lei da destruição. Não é muito amoroso, né? É? Jura? É natural. A lei de amor, ela é bem mais complexa do que a gente imagina, mas a gente chega lá. Chega assim. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a lei de reprodução. Questão 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, sexo é uma lei de Deus? Ou é do capeta? Estou provocando. Sexo é da lei de Deus, porque é a lei de reprodução. Então, a pergunta é, né? A reprodução, o sexo é uma lei da natureza? Olha a resposta, isso é evidente. Se é uma lei da natureza, sexo é ruim? Porque Deus não faz nada ruim, certo? Ok. Mas o ser humano complica, certo? Que se deve pensar dos usos que tem por efeito de impedir a reprodução, tendo em vista só a satisfação, né? Tendo em vista a satisfação da sensualidade. Isto prova a predominância do corpo sobre a alma, o quanto o homem está ligado à matéria. O que a gente pode fazer uma reflexão sobre isso? Que a lei de reprodução, o sexo é uma lei de Deus. Mas quando o sexo é utilizado só para satisfação da sua dopamina, aí você só está satisfazendo a sua sensualidade. Freud, ele quando fez aqueles 3 ensaios, ele fala uma coisa muito curiosa, que a pessoa, e o Freud não tinha estudado nada disso que a gente mostrou aqui, ele disse que a pessoa procura na outra um objeto de gratificação. Então, nesse aspecto, a pessoa, ela deixa de ser um ser humano para virar um objeto de prazer. O que você procura no outro? Você procura no outro uma gratificação. E o que acontece com o outro depois que você consegue essa gratificação? É descartável. É quando o corpo supera a alma. É quando o prazer supera a ética. A ética nas relações, que tem que existir. Porque tem uma coisa chamada tecido social. Se você começa a esticar muito, você rompe esse tecido. E aí você não tem mais sociedade, você tem a lei da selva. E a gente está, assim, caminhando muito para isso. E onde é que entra a parte da lei de Deus? Quando você se aproxima de regras que existem. Que não são regras inventadas pela Igreja Católica, não são regras inventadas pelos palestrantes espíritas, são regras inventadas por Deus, para que as coisas fluam. E a busca da satisfação, sem levar em conta as responsabilidades, é quando você dá mais valor às coisas que estão ligadas à matéria do que à alma. Sigamos. Casamento e celibato. O casamento, isto é, a união permanente de 2 seres, é contrário à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Vocês, quando viram lá na parte biológica, não é interessante ver que o homem, ele era para ser naturalmente polígamo,
e a mulher naturalmente monogâmica, que casamento era uma coisa que não era para ser feito para dar certo, porque a oxitocina demora de 1 a 3 anos, lembram disso? Mas tem o fator humano, que não é biológico. São os valores espirituais, os valores culturais, os valores psicológicos, as suas necessidades, a sua formação, as suas crenças, que fazem com que você permaneça numa relação. E essa relação faz com que você construa uma história junto com aquela pessoa. Aí, seguindo. Já abordei tudo aqui? Sim. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida dos animais. A união livre e fortuita dos sexos é estado de natureza. O ensinamento constitui um dos primeiros atos da progressão das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra em todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes. O que significa isso? Que nós, seres humanos, não somos só máquinas biológicas, somos também máquinas biológicas. E como máquinas biológicas, precisamos nos conservar, precisamos nos reproduzir. Como seres humanos, temos que fazer isso de forma humana. E essa forma humana é uma forma muito mais exigente e complexa, que nos faz querer ter aquela pessoa e não as outras 7.999.000 que existem na face da Terra. Isso, gente, é humano. E a pessoa que simplesmente abole isso, fica pulando de relacionamento em relacionamento, de satisfação em satisfação, ela só dá aso à sua animalidade. 697. A insolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou apenas na lei humana? É uma lei humana, ou seja, o casamento indissolúvel, muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem mudar as leis, só as da natureza são imutáveis. O que significa isso? Que as pessoas, sim, elas podem fazer escolhas erradas. Sim, o relacionamento pode ser abusivo. Sim, pode ser um relacionamento infeliz. E isso não está nas leis de Deus. Por isso que ele coloca que é uma lei humana. Questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais de acordo com a lei da natureza? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve estar fundamentado na afeição dos seres que se unem. Isso daqui responde essa segunda parte. Com a primeira parte. Com a poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E é interessante isso, que eu estava vendo numa página de Facebook, uma discussão sobre o poliamor. E o rapaz queria me convencer que poliamor não é poligamia. Aí ele colocou assim, veja, quando um homem tem 4 mulheres, é poligamia. Porque um homem ama cada uma daquelas mulheres. E cada mulher ama aquele homem. Agora, no poliamor, o homem ama cada uma daquelas mulheres. E cada mulher ama a outra e ama também o seu homem. Isso Kardec não previu. Eu falei, não previu porque na época dele a sem-vergonhice não chegava a tanto. Não ia tão longe. É satisfação da sensualidade. Satisfação da sensualidade. Para nós concluirmos, eu adoro essa frase do Emmanuel no Vida e Sexo. Não há abstinência imposta, mas o emprego digno.
com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Vida e Sexo, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agora podemos ir para as perguntas.